Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe celular? Abra a Bíblia no celular. Hoje a gente vai falar de uma palavra que é uma palavra muito confrontadora para mim e muito difícil para ser ministrada. Porque eu me identifico muito com uma delas e então eu tive muito, fui muito confrontada nesse lugar. E vocês vão entender hoje. Lucas 10, 38 e 42. Vou esperar vocês abrirem. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta a recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor com uma voz suave: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto é um texto muito intrigante, né? Jesus e seus discípulos, eles chegaram à casa de Marta, irmã de Maria e irmã de Lázaro. Tem muitas Marias na Bíblia, né? Essa aqui é a Maria de Betânia. Tudo indica que esses três irmãos, eles eram amigos de Jesus. Mas essa é a primeira vez, o primeiro episódio que aparece a Maria e a Marta. Então, esses versículos, eles não são versículos, porque para mim foi muito difícil quando eu li, e eu já estou lendo um livro há muito tempo, e eu fico mastigando esse livro, que é um livro que fala só sobre esses versículos aqui. E então, quando eu comecei a ler, eu fiquei indignada. Porque assim, gente, quem me conhece sabe que eu sou daquelas que trabalha, que gosta de trabalhar e fazer fervo. E aí, a primeira coisa que eu pensei, não, isso daqui está errado. A Marta que está certa. Imagina, vocês todos chegarem na minha casa, cansados, caminharam um tempão, e aí, em vez de eu fazer comida para vocês, porque vocês estão com fome, passaram dias andando, dias pregando a palavra de Deus, e aí vocês chegam na minha casa e eu vou sentar? Como assim? Que absurdo, né? E quem chegou lá, gente? Não foi qualquer pessoa, foi Jesus. Imagina Jesus chegando na tua casa. Como você ia fazer? É óbvio que você, no mínimo, ia fazer uma comidinha para ele. E aí ia estar com eles ali os seus discípulos, os mais chegados. Então, Marta recebeu ali Jesus na porta. Meu Deus, que privilégio. Ela pensou, eu vou dar o meu melhor para ele. Então, Marta começou a cozinhar. E enquanto isso, a abençoada da Maria estava ali. Ela talvez foi ali seduzida pelas palavras do Senhor, ela foi encantada, ela começou a ouvir provavelmente o Senhor falando com os seus discípulos e ensinando. A palavra não fala isso, mas nos dá essa abertura para pensar, né? Porque assim, culturalmente, uma mulher jamais poderia fazer isso. Porque na cultura, Lucas é um dos personagens bíblicos que mais enfatiza o valor da mulher. Então, Marta provavelmente nem passou pela cabeça dela que ela podia sentar aos pés de Jesus. Porque não podia culturalmente fazer isso. Mas a palavra diz que enquanto Maria estava lá, lidando com as panelas, fazendo comida, a abençoada da Maria estava sentada aos pés de Jesus. E eu fico imaginando como foi. Imagina que conflito. Cadê? Deixa eu pegar uma Marta aqui para mim poder fazer. Vem aqui, uma Maria. Vem, Ana Clara.
Vou fazer a Marta, que eu sei fazer bem. E aqui você vai ser a Maria, tá aos pés de Jesus. E aquele povo todo chegando na casa dela. E aí, pensa só, uma loucura. Marta estava lá, faz comida, arruma a toalha, faz não sei o quê. E a Maria ali, preguiçosa, preguiçosa. Aí, Marta indignada. Senhor, não te importas que a minha irmã está aí sentada? Aí eu pensei, né? Certo? Marta pensou assim, agora Maria vai ver. Certo, Jesus vai mandar ela levantar e ajudar. Afinal, ela nem poderia estar ali. É isso que Jesus faz? Não. Não foi isso. Pode levantar, Ana. Não foi isso que Jesus fez. E aqui, queridos, tem uma lição para nós. Não se trata de personalidades, para quem gosta de falar sobre temperamentos. Não é isso que a gente quer fazer aqui, não é perfilar uma pessoa, uma irmã, porque né, vocês já devem ter ouvido, quem tem irmãos aqui sabe como que é. Não, porque fulana super ajuda. Agora aquela lá, meu Deus do céu, essa daqui, a Jéssica, meu Deus, eu tenho que quase fazer assim para ela ir trabalhar. E a outra é preguiçosa. E a fulano, não, esse trabalha. Como trabalha, que coisa linda. Ajuda a mãe, faz comida. Quem que não teve já essas comparações na vida? Todo mundo, né, que tem irmãos. Mas não é disso que o texto também trata. Muitos falam desse texto desprezando a atitude de Marta. Marta estava errada? Não estava. Mas naquele momento não era para ela estar fazendo aquilo que ela estava fazendo. Então, Deus fala que a gente não é para trabalhar? Não. Muitas vezes você vai ler lá em Provérbios, né? Vai ter com as formigas, ó preguiçosa, ó preguiçoso. Se você for ver, às vezes a gente diz, né? Ai, porque Adão pecou e aí agora a gente tem que trabalhar, né? Também não é isso, porque o trabalho, ele é uma bênção. E antes mesmo de Adão pecar, ele já estava constituído. Então, é uma bênção. Também não é disso que o texto se trata. Então, Marta provavelmente estava animada, né, gente? Quem que não ia ficar animado com Jesus na casa? Eu ia ficar louca, ia pirar, ia sair igual a Marta. Que dó. Ai, meu Deus, Jaqueline. Então, do que esse texto se trata? Ele se trata de dois corações. Marta e Maria, as duas eram discípulas. Mas o coração de uma sabia o lugar. O coração de uma sabia a hora de trabalhar e a hora de descansar. Nós vemos no coração de Marta uma mulher hospitaleira. Eu fico imaginando, né, se fosse eu ia colocar minha melhor toalha, eu ia colocar perfume no banheiro, eu ia acender uma velinha, se fosse hoje em dia, né, gente? Eu ia acender uma velinha, ia ligar lá a minha lareira para receber Jesus. Eu ia dar o meu melhor, porque era aquilo que eu achava, que eu acho que o Senhor queria. Então, eu fico imaginando a agitação. E, gente, como que ela ia parar? Parece que eu estou defendendo Marta, mas vocês já vão ver que eu não estou. Como que ela ia parar? Vocês tudo estavam com fome, chegaram na minha casa com fome. Então, ela queria dar o melhor que ela tinha. Como largar tudo e não servi-lo? Foi assim que nós fomos ensinados, né? Temos que trabalhar, temos que servir, temos que ajudar. Quando você começa a amadurecer um pouquinho, você sabe que você tem que lavar louça, aí você sabe que você tem que dobrar roupa. Então, como não servir? Então, a gente quer falar com vocês sobre esse lugar, um lugar da presença do Senhor.
Marta, ela abriu o seu coração para Jesus. A sua casa, perdão. Marta abriu a sua casa para Jesus. Mas isso não significa que ela automaticamente tenha aberto o seu coração. Então, nós podemos estar aqui na igreja, nós podemos servir bastante, a gente pode estar aqui de segunda a domingo, que é o meu caso, segunda a domingo, mas a gente pode servir no louvor, a gente pode servir nas mídias, a gente pode, inclusive, fazer o nosso devocional todo dia, como uma regra, como algo assim que você já faz com o teu coração não querendo fazer. E aí você tem todas as regrinhas aqui. Pensa assim numa regrinha, né? Aí eu vou lá e cumpro todas essas. Olha que crente linda que eu sou. Que lindas, né? Mas não é isso, gente. Às vezes a gente pode estar aqui nesse ambiente e a gente pode não ter aberto o nosso coração para Jesus. Às vezes a gente pode estar se fechando para Ele, muitas vezes. Mas o problema era óbvio, né? Marta falou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe que me ajude, e eu estou sobrecarregada, porque minha irmã não está me ajudando, Senhor. Fala para aquela fulaninha começar a servir. Olha, só tem a gente no louvor, só tem a gente nas mídias. O Senhor não se importa com isso, Senhor. Talvez você não sirva na igreja, talvez você ainda está no processo de servir, mas talvez você tenha faculdade, talvez você tenha academia, talvez você tenha, que mais? Namorado, namorada, talvez você tenha trabalho, talvez você estude também num ensino médio, e talvez você esteja abrindo o teu próprio negócio, talvez você seja um vendedor e você trabalha de dia e de noite, que você não tem hora, o WhatsApp fica lá apitando. E aí, você fala, mas Senhor, como eu vou ter esse tempo com o Senhor? Olha tanta coisa que eu tenho para fazer. E ainda eu tenho que ver a minha rede social, né? Eu tenho que olhar meu Instagram, eu tenho que atualizar, porque afinal, senão eu não vou ter um seguidorzinho novo. Eu tenho que postar uma fotinho, né? E eu preciso dar uma olhadinha no que os meus amiguinhos estão fazendo. Então, Marta falou, né? Senhor, não te importas. Olha como eu estou sobrecarregada. Talvez essa seja a tua desculpa hoje. Olha como eu estou sobrecarregada, Senhor. Como é que eu vou priorizar o meu tempo contigo? Como é que eu vou estar aos teus pés? Meu dia só tem 24 horas, 8 horas eu passo trabalhando. E aí eu chego em casa cansada, preciso tomar vitamina D. Quais são as desculpas que nós temos feito? No entanto, as palavras doces e suaves do Senhor advertiu Marta. Note que o Senhor não está condenando ela. O Senhor não está brigando no sentido assim, ai Marta, você não aprende. Não é isso que o texto está falando. Então, ela não era uma pessoa mundana, ela não estava preocupada com as coisas desse mundo, porque assim, ela não estava preocupada, gente, com coisas que eram ilegítimas. Ela estava preocupada em servir o rei, o mestre. Note que essa preocupação dela era genuína, mas então por que o Senhor adverte ela? Por que o Senhor nos adverte? A gente tem vivido num mundo onde é quase que status você falar o tanto de coisa que você faz num dia. Né? A gente vive atarefado de coisas. Nossos pensamentos são acelerados, a nossa ansiedade é atacada. E é uma geração em que nós estamos sendo muito atacados. Então, ela não estava preocupada com isso.
E por que o Senhor adverte? Como assim? Não faz sentido, parece, né, na nossa cabeça. Mas o servir sem a intimidade com Deus gera desânimo, gera dúvidas e distrações. Uma parte de nós começa a se questionar e a cultivar uma vida devocional que parece mais uma obrigação em tantas outras. Não sei se você já chegou nesse lugar onde que parece que fazer um devocional ou estar aos pés do Senhor já se tornou quase que uma obrigação. Não, eu tenho que fazer, porque senão meu discipulador vai me perguntar, e daí já vai me tirar disso, e vai me tirar daquilo, porque eu não estou fazendo. Ou eu tenho que fazer, porque é isso que a Bíblia diz. Ai, que saco. Será que alguém se identifica? E aí você começa a se tornar, então, uma pessoa murmurenta, né? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso daqui, porque olha lá, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Né? Aí você começa a se tornar uma pessoa com coração duro, enrijecido. Você começa a olhar para as pessoas. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a Bianca sentada? Não tá fazendo nada. Olha aqui, ó. Eu tenho que fazer tudo agora. E aí você começa a olhar para o outro, para aquilo que o outro não está fazendo. E você começa a murmurar. E de repente você já não está orando mais. E aí você vem para o culto de domingo, aleluia, Senhor, glória a Deus. Aí você volta para segunda-feira, para terça-feira, aí a tua vida de devoção já não existe. Às vezes você esquece até que você é crente e solta um palavrão. Você esquece que é crente e dá uma olhadinha naquilo que você não pode ver. Então, talvez você diga assim, essa palavra não é para mim, glória a Deus se não for, mas é uma palavra que até falei para o pastor, né, que a gente tem que passar o esboço para ele sempre antes de pregar, né. Falei, nossa, essa palavra é muito confrontadora, porque muitas vezes eu tenho que cuidar para o meu coração não se tornar esse. E aí você começa a vir para a igreja e achar que você é o único que faz alguma coisa da vida, né? Porque a gente tem dessas, quando a gente começa a viver, né? Eu queria trazer uns bambolê para vocês, para ilustrar melhor, mas é uma ilustraçãozinha que eu vi num livro muito legal, assim, que a gente, quando é criança, a gente só mama, né? Dorme, chora, a mãe dá remédio para cólica. Aí a gente vai crescendo, a gente já aprende que tem que pegar e segurar a mamadeira, porque daí vai desmamando do peito. E aí a gente já vai aprendendo a falar alguma coisinha, já vai aprendendo a andar. E aí a gente já vai aprendendo a ir para a creche, depois a gente vai para a escolinha, depois vem o ensino fundamental, sei lá como é que chama hoje, depois vem o ensino médio, aí depois vem a faculdade, daí você começa a namorar, daí vem o trabalho, daí você casa, e já cansei. E o Senhor vai ficando de lado. A sala de estar, a tua intimidade com o Senhor, você já vai jogando ela assim, ela vai ficando, e o serviço você vai acolhendo. Não, eu tenho direito, porque eu trabalho muito. Pede para aquela lá que não faz nada. Pede para aquela fulana lá que não trabalha. E a gente vai olhando, o nosso coração, ele vai saindo do centro da vontade do Senhor. Então, você tenta se justificar, mas como ter tempo para tudo? E você vai se enganando a si mesmo, porque afinal, você arruma tempo para dormir. Na verdade, todo mundo aqui dorme, né? Eu acho que dorme bastante. Quem consegue dormir, né? Quem precisa, às vezes, de um remedinho não consegue tanto. E você arruma tempo para sair com os amigos? Esse a gente sabe fazer bastante, né, gente? E você arruma tempo, quem gosta, né? Porque eu odeio, né, gente? Ir pra academia, ninguém merece.
Mas você arruma tempo para academia? Você arruma tempo para namorar? Que bonito. E para o Senhor você arruma tempo? Cri, cri, cri. Então, sua vida devocional se tornou mais uma obrigação, mais uma coisa na sua lista de tarefa? Você tem ido para a presença do Senhor, tipo, você já imaginou, Jesus? Misericórdia. Você já imaginou, gente? Vem cá, amor, vem ser Jesus aqui. Porque eu gosto de ilustração, né, gente? Eu trabalho com o zóio. Que Jesus lindo, né? Você já imaginou você chegar para Jesus? Porque essa é a tua rotina, tá? Não de todos, mas no geral, nosso coração de vez em quando faz isso. Ai, Senhor, tô aqui de novo. Porque eu tenho que fazer devocional, né? Obrigada, Senhor. Boa noite, bom dia, boa noite e boa tarde. Tchau. Nem deixa Jesus falar, coitado. Você ia imaginar, você ia querer chegar assim na presença do Senhor? Ai, que sono, Deus. Tô cansada. O que você fez, minha filha? Pergunta. Ai, Senhor, eu trabalhei o dia inteiro, eu assisti, daí eu vi o Instagram, daí eu saí com os meus amigos. Ai, tchau. Já imaginou, gente? Que falta de respeito que a gente tem com o Senhor, né? Que falta de respeito. Como a gente precisa ter esse temor. Nós somos uma geração que perdeu muito o temor e o respeito. A gente não sabe mais o que é autoridade. Você já chegou a pensar como que é? Porque a gente não vê o Senhor. Mas é isso que a gente faz. Às vezes a gente joga a nossa intimidade no lixo. E se você for olhar, pode ir, amor. Jesus. Se você for parar para pensar, gente, um Deus que é soberano, Ele podia fazer qualquer coisa. No entanto, tudo o que Ele deseja é se relacionar comigo e com você. É uma coisa muito doida, gente. Você precisa conhecer esse Deus profundamente. Ter essa intimidade com o Senhor. Sabe, se a nossa vida de devoção ao Senhor está em dia, você pode vir aqui num vertical como esse, como uma batalha enorme. Você vai entender e você vai começar a orar. Porque o nosso coração, ele começa a estar sensível à voz do Senhor. Quando você se afasta do Senhor, quando você deixa a presença dEle, você começa a ouvir Ele. Sabe aqueles ecos assim que você começa a ouvir bem lá no fundo? Até que você perde a voz do Senhor e você começa a perder o temor. E aí tudo vira justificativa para não fazer o que tem que ser feito. Tudo vira desculpa. E aí, depois disso tudo, o Senhor diz para Marta, uma coisa só é necessária. De tudo isso que eu falei, de todas as nossas tarefas, de tudo aquilo que você faz no teu dia, uma coisa é necessária e é a mais importante. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O versículo 39 diz que Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. A Bíblia não revela aqui os afazeres de Maria, porque não é isso que importa. Com certeza Maria tinha o que fazer. Com certeza ela tinha muita coisa para fazer, só que ela escolheu olhar para o Senhor nesse momento. Então, talvez Maria começou a servir e ajudar Marta, mas foi envolvida pelos ensinamentos de Jesus enquanto ele falava. Sentar aos pés do Senhor
significa aprender com o mestre. Uma mulher não poderia fazer parte do que ela fez, como eu falei. Então ela rompe com os olhares. Maria não se importou com nenhum olhar. Ela só se importou em aprender com o Senhor. Naquela época, sentar aos pés de alguém era como sentar aos pés de um professor, de alguém que fosse ensinar você. Então, Maria, quando se sentou aos pés do Senhor, Maria estava dizendo assim: me ensina, Jesus. Me ensina a ser mais mansa, me ensina a ser mais humilde. Me ensina, Pai, eu preciso aprender de Ti. Então, quando nós, queridos, nós entramos nesse lugar secreto, a gente está dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso mais que o ouro, mais que a prata, mais que um namorado, mais que uma faculdade. Eu preciso de Ti. Entrar nesse lugar, gente, significa dizer: eu não sou nada. Porque nós não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos dEle. Então, quando a gente se assenta aos pés do Senhor, nós aprendemos muito mais. E o nosso dia se torna muito mais eficaz do que aquilo que a gente pode imaginar. Pode trazer, amor. Vou esperar ele trazer aqui uma ilustraçãozinha. Você que vai filmar ou a Lê? Pode pôr aqui. Tirar daqui. Não. Trouxe uma ilustração para vocês. Então, Maria, ela aproveitou a oportunidade. Ela discerniu o tempo de servir e o tempo de ser servida pelo Senhor. Já imaginou, gente, que privilégio nós sermos servidos pelo Senhor? Quando nós se assentamos aos pés dele, é isso que está acontecendo. Nós somos servidos, nós somos regados pelo ensinamento dele. Então, eu trouxe aqui umas pedrinhas. Vou colocar aqui. Tá cheio? Tá cheia a jarra? Mas será que cabe mais? Vamos ver. Cabe mais, ó, gente? Quanta coisa que a gente faz, né? Vem cá, amor, me ajudar. Olha quanta coisa cabe num dia só. Né? A gente tem aquilo que é essencial, aquilo que rouba mais o nosso tempo durante o dia. E tem as outras coisinhas que a gente faz. Peraí. Deu boa. Pode deixar assim. Tá cheio? Vocês acham que tá cheio? Agora vamos ver. Meu Deus, como esse povo trabalha. Ó. Quanta coisa a gente faz, meu Deus do céu. Cansei. Isso daqui, gente, demonstra para nós um ensinamento.
Mateus 6:33 vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se nós não colocarmos as pedras primeiro, se a gente não priorizar primeiro as coisas do Senhor, as outras coisas, as pedras grandes, se a gente não colocasse primeiro as pedras grandes, elas não caberiam aqui. Certo? Eu fiz o teste. Se nós não priorizarmos primeiro o reino de Deus, a gente vai perder a presença do Senhor nas nossas vidas. A gente precisa priorizar. Estar aos pés do Senhor é aprendermos a ser mansos e humildes. A gente aprende a perdoar, a amar com o amor dele, encontrar descanso, alívio para os nossos medos e ansiedades. Encontramos luz para o nosso caminho, sabedoria e bom senso para lidar com os problemas. Nós precisamos estar tão conectados com o Senhor, com a presença dele, que lavar a louça se torna uma expressão de adoração. Tudo muda. Tudo muda quando você coloca os fundamentos, quando você coloca em primeiro lugar na tua vida o Senhor, tudo muda. As outras coisas, elas vão funcionar. Então, o trabalho, gente, e a espiritualidade em equilíbrio, elas se tornam uma arma poderosa na mão do Senhor. Só que a gente não pode esquecer que primeiro é o Senhor. Porque se tem uma coisa na nossa vida que não vai poder ser tirada de nós, nem quando nós morrermos, é a presença do Senhor. Nada vai roubar a presença dele. Então nós precisamos colocar primeiro as pedras grandes. Senão a gente não vai conseguir. O que a gente tem que fazer então, gente? Que desespero, né? Como que a gente para o mundo? Não dá. Ele continua girando. A gente continua tendo que trabalhar. A gente continua tendo que estudar. A gente continua tendo que servir. A gente continua tendo que fazer tudo o que a gente faz. Uma das coisas que mais me confrontou e que mais eu tinha medo de lidar com essa palavra, porque eu pensava assim, pronto, se eu pregar isso daqui agora, vai vir 500 pessoas falando que não podem mais servir, porque estão servindo demais, ou elas precisam se desligar de alguma coisa, deixar de fazer, vão parar de estudar, porque tudo está em desequilíbrio. Mas não é isso que a palavra está advertindo aqui. Ela está dizendo assim, olha, primeiro a minha presença, depois as outras coisas. A gente precisa aprender. Pode pôr ali, amor. Você vai pegar na palavra de Deus vários momentos em que ele fala para a gente lançar a nossa ansiedade sobre ele. Não é verdade? A gente precisa lançar sobre ele. Você vai ver Jesus quando, depois de pregar várias vezes, várias parábolas e caminhar, a palavra de Deus fala que ele foi para atravessar o rio. E no meio desse rio, ele estava dormindo no barco e começou a vir uma tempestade. E os discípulos apavorados foram lá acordar ele, Senhor, Senhor! Estavam morrendo de medo da tempestade. E aí, Jesus fala assim, mas por que vocês estão com medo? Aí Jesus, peraí, acalma a tempestade. E a tempestade se acalmou. Provavelmente Jesus voltou a dormir porque estava cansado. E o que isso ensina para nós? A gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa... Eu sei que a gente
tem que correr atrás. Mas existem momentos da nossa vida em que a gente quer fazer com a força do nosso braço. Alguém já tentou fazer isso? Tipo assim, não, eu tenho que comprar aquele carro. Eu tenho que comprar. Então, eu vou trabalhar de dia, de tarde, de noite, de madrugada, de tudo quanto eu puder. Porque eu quero comprar aquele carro, cara. Você não está entendendo. E aí, você sai atropelando tudo, né? Sai atropelando panela, vai fazendo tudo errado. E aí, passa por cima de todo mundo. Mas isso é só o meu coração. Não é isso, gente. A gente tem que buscar em equilíbrio todas as coisas. Então, o que a gente pode fazer? Se nós não entendermos que a gente precisa arrumar tempo para o Senhor às vezes dá um jeitinho de nos avisar o que é mais importante. O Senhor sempre nos lembra. De alguma forma, o Senhor sempre nos lembra. Treine a sua vontade. Nem sempre, gente, a gente vai estar com vontade de orar. Ou vocês se sentem sempre vontade de orar? Mas a gente é dominado pela nossa vontade? Não, né? Senão todo mundo aqui já era assassino, eu acho, né? Às vezes estava com vontade de matar um irmãozinho, né? Hein? Às vezes quando você briga com o teu irmão, não dá uma vontade de puxar os cabelos? A gente precisa treinar a nossa vontade. Esteja disposto a ouvi-lo. Porque não adianta a gente. Senhor, meu Deus, eu estou precisando disso, daquilo. Agora minha irmã falou isso, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um namorado, meu marido brigou comigo, a gente não se entende, tchau. O que você ouviu? A hora que Jesus ia falar, você saiu correndo. Gente, a gente precisa parar e arrumar um tempo para ouvir o Senhor. Quando a gente não ouve o Senhor, a gente vai perdendo o discernimento das coisas. Daquilo que é certo e daquilo que é errado. A gente vai se afastando, porque a gente vai entrando nesse lugar que a gente sabe que é errado. E aí você já começa a se afastar. Você já viu alguém assim? Aí começa a se afastar do corpo. Eu já fui essa pessoa. Começa a se afastar do corpo porque é mais confortável. Eu vou sair daqui porque eu quero fazer aquilo que todo mundo falou que não era para eu fazer. Tchau! Você já fez isso? A gente precisa ouvir. Essa vida de devocional, essa vida de devoção ao Senhor, de estar aos pés dEle, vai te livrar, gente. Vai nos livrar de fazer muita caquinha. Muita coisa errada. Então, a gente precisa estar disposto a ouvir. Ai, mas como que se ouve ao Senhor, Jaque? Espera aí que eu vou te mostrar como que a gente se ouve. Dá ali aquela Bíblia, amor. Ai, eu não tenho dom profético. Nunca ouvi a voz do Senhor. Tá aqui, quer ouvir a voz do Senhor? Não tem nenhuma coisa melhor que essa. Não existe um pozinho mágico. Não existe nenhuma pregação no YouTube que faça maior diferença na tua vida do que a palavra de Deus. Você precisa estar disposto a abrir a palavra de Deus e a ler. À medida que você vai lendo a palavra, o Senhor vai se revelando. Você vai conhecendo mais de você e você vai conhecendo mais dele. É esse lugar. Ai, mas eu quero inovar. Eu gosto de fazer devocional assim. Eu gosto de fazer devocional assado. E ficar olhando os pássaros. Está errado? Não. Mas qual que é o pão nosso de cada dia? Qual que é a luz para o nosso caminho? É a palavra? Ai, mas eu não gosto de ler. Não interessa.
Ai, mas eu tenho sono. Não interessa. A gente precisa treinar a nossa vontade para esse lugar. Ai, Jaque, mas eu não entendo o que quer dizer aqui. Vai pesquisar? Eu já acho que já contei aqui, quando eu e o Digo começamos a assumir, um dos maiores temores que a gente tem até hoje é de falar uma coisa errada e ter que pedir perdão por falar uma heresia, né, gente? Porque dá um medo terrível disso. Quando a gente começa a ensinar, uma das coisas mais, sei lá, que dá medo é falar uma coisa errada e falar que a palavra disse isso e ela não está dizendo nada daquilo que você está falando. E aí eu lembro que era bem final do ano, assim, né? Tinha PIS, né, gente, décimo, férias, essas coisas, né? E aí, claro que eu queria fazer meu cabelo. Que é sempre quando tem dinheiro que dá para fazer. Mas o pastor indicou um contexto histórico. Gente, mulher vai me entender. Contexto histórico, cabelo. Contexto histórico, cabelo. Se sentir bonita e maravilhosa, lê. O que eu escolhi? Lê. Ó, que crente. Consegui, gente. Então, a gente foi priorizando. E a gente começou a pesquisar. Porque, gente, o Google não está certo sempre. Não dá para confiar nele, não. Então, a gente começou a pesquisar. E a gente foi se aprofundar. Então, meus queridos, numa era em que a gente quer dominar um assunto, a gente assiste um videozinho de 5 minutos no YouTube, que a palavra de Deus não é assim. Você vai ter que ler, reler e reler e ler de novo. Aí você vai pedir ajuda para os universitários muitas vezes. E às vezes você nem vai entender. E você vai ter que confiar, porque tem momentos que tem palavras na Bíblia que a gente só tem que confiar no Senhor, não tem uma explicação. Porque fulana foi abusada, porque ciclano matou o irmão. Às vezes não tem. E você precisa confiar nessa palavra, não existe, gente. Timóteo vai falar, né, que muitos acreditaram nos falsos profetas. Nós temos vivido tempos, gente, onde qualquer um pode ir para a internet e virar um pastor e um pregador. Não é verdade? Qualquer um. Por quê? É só dizer aleluia, glória a Deus, amém. Né? Nós vimos aí, nós temos vários exemplos de pessoas que não quiseram viver a verdade. Então elas pegaram a Bíblia, elas leram como elas quiseram, elas fizeram uma igreja. Ó que fácil. Só que elas vão prestar conta para o Senhor e nós também. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não consegue, gente, interpretar uma heresia num vídeo. Quer ver um vídeo que às vezes a gente não consegue? Ai, porque Deus, eu falhei, eu fui tentado pelo Senhor e eu falhei, mas o Senhor me ama. É isso que importa. Tem heresia aqui nessa frase que eu falei? Quero ver se vocês sabem. Tem, né? Você sabe confrontar uma heresia? Você sabe discutir? Discutir, não sei se seria a palavra, mas você sabe questionar alguém nesse sentido, se a pessoa está falando aquilo que é verdade? A gente precisa, queridos, aprender esse lugar. E, já estou encerrando, se o louvor quiser ir subindo. Agir conforme o que você ouviu. Se tem uma coisa que a gente é bom, muitas vezes, é em ouvir. Vocês me ouviram aqui. Eu creio, né, que ninguém dormiu. Amém? Vocês me ouviram. Mas vocês são bons
em agir? Amor, pode tirar essas coisas para ajudar eles. Vocês são bons em agir? Em obedecer? Vocês são bons nisso, galera? Não, mas vamos ser. Amém? Então, a gente precisa treinar a nossa vontade, estar disposto a ouvir, agir conforme aquilo que a gente ouviu e corresponder à correção que vem desse lugar de estar aos pés dele. Então, nós precisamos estar disposto a corresponder à palavra de Deus. Nós precisamos entrar nesse lugar. Tanto Marta quanto Maria eram discípulas de Jesus, mas Maria sabia a hora de parar para buscá-lo. Marta foi exortada para que o zelo pelo serviço não a distraísse daquilo que era a melhor parte. Você tem sido distraído, distraída da presença do Senhor? Você tem sido tirado desse lugar? Adorar o Senhor tem sido o teu prazer? O teu prazer tem sido na comida? Teu prazer tem sido em dormir? Teu prazer tem sido em ler até, mas ler coisas que não tem a ver com a palavra? O teu prazer tem estado em dizer, nossa, olha quanto dinheiro eu tenho ganhado. Onde está o teu prazer? Nós precisamos entrar nesse lugar, gente, de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender e buscar esse arrependimento, porque nós não temos buscado muitas vezes o Senhor. Nós estamos começando hoje essa série que se chama Amor Prioritário. E prioritário significa acima do outro, preferencial, acima de qualquer coisa. Deus precisa estar acima de qualquer outra coisa da nossa vida. Não existe uma desculpa sequer que nós possamos dar que resolva esse problema. Só uma atitude de a gente se assentar aos pés de Jesus e dizer, Senhor, me ensina a estar nesse lugar, me ensina, Senhor, a amar a Tua verdade, me ensina, Senhor. Eu queria convidar vocês, quem quiser, para vir para frente e pedir para o Senhor ensinar esse lugar de intimidade, esse lugar de presença. Às vezes você olha para a tua vida e você pensa assim, nossa, mas agora eu estou trabalhando tanto, como que eu vou fazer tudo isso e mais as coisas do Senhor? Priorizando, porque Ele está acima de tudo isso. E eu quero convidar vocês para estar nesse lugar. Nós precisamos primeiro reconhecer o quanto nós temos falhado nessa busca pelo Senhor. Se você não tem queimado mais, se o teu clamor pelo Senhor tem esfriado, talvez você seja uma daquelas igrejas, né, que fazia tantas coisas, mas o Senhor tinha algo contra elas. Ela tinha abandonado o primeiro amor. Nós precisamos voltar a esse lugar secreto, esse lugar da presença. Nós precisamos nos arrepender. Oh Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus, a entrar nesse lugar da Tua doce presença, Senhor. Nos ajuda a amar os Teus pés. Nos ajuda, Senhor, a amar os Teus pés, a amar os Teus ensinamentos. Tantas desculpas nós temos dado, Senhor, para não estar aos Teus pés.
Tantas desculpas nós temos dado, Senhor, o nosso coração tem endurecido, Senhor. O nosso coração está tão endurecido, Senhor, que a gente não reconhece mais a Tua presença, Pai. Dá-nos esse lugar, Pai. Nos ajuda, Senhor, a parar tudo para Te buscar. Nos ajuda, Senhor, que a nossa mente, Senhor, se aquiete, Senhor, durante os dias. Que a nossa alma se aquiete e nós possamos Te buscar, Senhor. Ah, Deus, nos perdoa, Senhor, porque se o Senhor voltasse hoje, muitos de nós estaríamos sem olhos, Senhor, na lanterna. Oh, Senhor, nos perdoa, Pai, que nós possamos nos despertar. Querido Senhor, fala, desperta, ó Tu que dormes, desperta, ó Tu que dormes. Você que não tem orado mais, você que não tem amado mais esse lugar da presença, você que se desviou dessa presença, você que saiu desse lugar de intimidade, volta a esse lugar, que o teu prazer seja estar nos átrios do Senhor e seja estar aos pés dEle, aprendendo dEle. Que você não tenha pressa de sair desse lugar. Senhor, nós não queremos ter pressa de sair da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos amar esse lugar de adoração. Nós queremos amar esse lugar de entrega. Nós queremos amar a Tua presença e nós queremos esmurrar a nossa carne e a nossa vontade. Nós queremos que ela morra, Senhor, morra. Em nome de Jesus.